Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vamos dando continuidade aqui no Evangelho de Marcos. Enfim, eu me confundo um pouco. Eu falei bastante de Mateus, que a gente já pegou uma boa base também em Mateus. E agora vamos dando continuidade em Marcos, no capítulo 3 e no capítulo 4. Vamos ver o que o Senhor nos orienta através da palavra dele. Enfim, como a gente já viu alguns chamados ali de Levi também. Vamos dando uma olhada ali nas escolhas dos 12 apóstolos também, ele vai estar falando o nome deles, e vamos estar meditando nesses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 3 ele vai falar assim, ó. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe mostrou o que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar a vida ou matar. Mas eles permaneceram em silêncio. Irado olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Vale lembrar que aqui até os demônios se prostram para Cristo também. E hoje tem muitas pessoas que são pior que os demônios, nem para dar uma reverência para Cristo, nem crer nele, creem. É uma pena falar bem a verdade para vocês, porque o evangelho também vai ser pregado. E tem muitas pessoas que vão ficar pior que os demônios, nem vão se dobrar a Cristo. Pois bem, quando ele voltar também, aí eles vão ter que se dobrar. Porque está escrito que todo joelho se dobrará quando Cristo voltar. Enfim, é mais fácil a gente estar se dobrando hoje, para que quando ele chegar nas alturas ali buscar a igreja dele, nós estamos aí livre e leve para ele, enfim, não tem peso algum de nós estarmos com Cristo Jesus. Como aqui a gente está vendo um relato que ele fala dos demônios, até os demônios vão estar olhando para ele. Enfim, vai ser um espetáculo e muitas pessoas também, infelizmente, não vão crer que Cristo é o Deus que esteve aqui na terra, que morreu, ressuscitou e hoje é que Ele que vai dar propiciação das nossas almas, Ele que vai estar nos segurando, Ele que vai estar nos defendendo perante Deus. Enfim, Ele é o nosso advogado. Enfim, tem muitos detalhes a respeito de Jesus. Hoje é muito bom a gente estar meditando com Cristo. Às vezes, se a gente for olhar a questão de quando vai defender, hoje, se olhar no jurídico, aí muitas pessoas sabem muito bem que se chegar aí sem um advogado e conforme o que você fez, você já vai preso, não tem como escapar. Enfim, quando tem um advogado, tudo fica mais fácil, tem como se defender. Enfim, eu estou dizendo isso na questão da terra aqui hoje, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas às vezes vão preso inocente e depois arrumam um advogado, o advogado consegue tirar. E hoje também nós necessitamos de um advogado para nós chegarmos até Deus também naquele dia. Mas enfim, ele dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele.
os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Enfim, os dois ali eram filhos do trovão. Eles queriam mandar descer fogo do céu, como a gente vai ver no decorrer. Mas enfim, João depois ele vai falando do amor. Enfim, a gente vê como que Cristo transformou até os discípulos. O João, a gente vai ver as cartas dele ali, ele vem falando de amor, o amor supera isso, supera aquilo, o amor tudo pode, enfim. E aqui o Senhor fala que eles eram filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Também vale lembrar que antes tinha o Zelote também. E Simão era era um dos Zelote também. E Judas Iscariote, o que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Aí vale lembrar que é os familiares. Quando os familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam que ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Embora Jesus o chamou, ele falou por parábolas, como se Satanás pode expulsar Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre, só então poderá roubar a casa deles. Vale lembrar que se nós pararmos para olhar para Satanás, vale lembrar quem que foi o primeiro psicólogo que teve aqui na Terra, que foi lá no Éden, lá induziu Eva. Foi Satanás. Quem foi, digamos, o primeiro político, né? Olhar para a política assim, foi Satanás, que a terça parte ele almejou com ele. Enfim, ele tinha muita influência. Por isso que aqui também Jesus fala do reino deles. Se ele expulsa Satanás, como é que o reino dele pode subsistir? Enfim, essas coisas a gente também tem que analisar, porque Satanás hoje ele tem grande poder assim hoje para estar induzindo as pessoas. Enfim, como a gente viu lá, ele levou um terço dos anjos junto com ele. Era um negociador, ele sabia negociar. Enfim, hoje a gente tem que ficar esperto com a cilada do diabo, como falam assim. Enfim, o próprio Senhor nos orienta a respeito disso. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque ele estava dizendo, está com o espírito imundo. Por isso que ele falou essa questão de que só contra o Espírito Santo que não tem perdão de pecados. Enfim, por isso que eles estavam tratando ele como Beelzebul. Enfim, hoje a gente tem que ficar esperto hoje também, se às vezes ficar prestando atenção no espírito que está sendo almejado naquele momento, se é espírito do Senhor ou é espírito de Beelzebul. Pois bem, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e eles lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá te procurando. E te procuram. Quem é minha mãe e meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ali ele não desprezou a família dele, mas ele quis usar como um exemplo ali, falando: aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe e esse é o meu irmão, como fala ali, né? No capítulo 4 ele vai falar a parábola do semeador. Em Mateus ele fala a parábola e ele explica. E aqui vamos ver o que ele vai estar falando. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar.
Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60, até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo isto é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nele semeada. Outra, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Porquanto surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Vale lembrar que a palavra é Cristo. Outras, ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Vale interpretar e entender que as riquezas deste mundo, o dinheiro, enfim, muito trabalho, enfim, acabam se sufocando com isso e tornam-a infrutífera, não dão fruto. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-no e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Enfim, ele explica bem detalhadamente a parábola do semeador. Ele lhe disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca em um lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que lhe tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Ele não sabe como, porque é Cristo também que dá o crescimento, como a gente vai ver ali. Um rega, um planta, outro rega, enfim, um põe uma terrinha um pouquinho ali, e quem vai colher e vai dar o crescimento é Deus. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espigas. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele diz: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para escrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo.
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntaram os seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Enfim, os discípulos também estavam maravilhados ali e também com aquela situação do vento ficaram com medo. E quando Cristo repreendeu todo o vento, eles ficaram pensando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Enfim, hoje, se nós olhar, a natureza obedece ao nosso Senhor também. E também, se nós tivermos fé, às vezes com algum temporal que vem vindo, é só estender a mão para cima e falar para o Senhor que nos livre desses males, que o Senhor nos livra. Eu tenho testemunho de vários irmãos que já aconteceu esta situação. Já se começar a conversar com eles, começa a contar um monte de temporais que vem vindo para cima na casa, é repreendido e não acontece nada de estrago. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!